Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Projeto Elétrico na Prática, episódio 76. Nessa série de vídeos nós aprofundamos os assuntos relacionados aos projetos elétricos que ensinamos dentro do curso Projeto Elétrico, que são eles: subestações aéreas, medição coletiva, geração fotovoltaica e instalações elétricas internas. Nesse vídeo específico, nessa aula, você vai ver aí sobre instalações industriais. Você vai ver detalhes para dimensionamento de circuito em uma instalação industrial. Você vai ver também detalhes sobre o cálculo da demanda de um grupo de motores. Não dá para pensar em projeto industrial sem entender claramente como é que funciona um grupo de motores trabalhando juntos, como é que funciona a demanda. Então, tudo isso você vai ver da forma mais prática possível trabalhando dentro de um projeto. Então vamos lá, roda a vinheta e já vamos direto para o conteúdo de hoje. O que você vai ver agora nessa aula é um trechinho, uma pequena extração do nosso estudo de caso industrial que faz parte do curso Segredos da NBR 5410. É um dos bônus que estão lá dentro do curso Segredos da NBR 5410, o nosso curso que vai te ajudar a aprovar projetos elétricos de primeira. Se você tiver interesse em saber mais sobre esse curso, você vai encontrar um link na descrição desse vídeo. É um curso que tem um objetivo muito claro: te ajudar a não cometer os erros mais básicos, por incrível que pareça, os erros que mais reprovam projetos elétricos padrão concessionário. Então, vamos lá direto para o assunto. Tenho certeza que você vai aprender muito com essa aula, vai tirar suas dúvidas aí sobre projetos industriais, sobre agrupamento de motores. Vamos lá para o conteúdo. Aqui estamos nós então com o projeto que a gente vai trabalhar aqui nesse bônus com vocês, nesse estudo de caso. É um projeto industrial, tá? Uma fábrica de tintas, e essa fábrica é alimentada então aí por uma subestação de 300 kVA. Nós temos uma planta de implantação geral aqui para você entender esse projeto, e temos uma planta baixa aí da instalação bem limpinha para a gente poder trabalhar em cima dessa planta, tá? Veja que a gente colocou pouquíssimas coisas aqui porque a gente vai preencher e vamos elaborar esse projeto juntos aqui nesse estudo de caso, tá? Então, deixa eu mostrar primeiro a implantação aqui. Eu tenho aqui a situação geral, tem a avenida principal aqui, e aqui nesse recuo vai estar a minha subestação de 300 kVA. Então eu tenho uma linha subterrânea, né, um trecho de eletroduto subterrâneo, que vai alimentar da subestação até o meu quadro geral de baixa tensão. E aqui está a minha fábrica total, né? Então eu tenho uma implantação geral da alimentação principal da fábrica. Entra por uma subestação de 300 kVA e chega então no meu quadro geral de baixa tensão, ok? Então daqui para frente nós vamos ver a alimentação secundária ou os alimentadores com os painéis principais, né? Então vamos lá para essa outra planta aqui. Nessa planta a gente já vê aqui o meu QGBT, tá? Quadro geral de baixa tensão. Aqui eu tenho o número 1, é uma tag para representar o quê? Justamente quais são os condutores que vão estar passando aqui por dentro, tá? Nós vamos usar muito essa questão aqui das tags para não ficar muito bagunçado as informações. Muita informação no desenho acaba confundindo, tá? Então, eu gosto de usar essas tags aqui quando a gente tem muita informação. Por essa tag aqui, eu posso colocar o número 1, por exemplo, aqui, ó. Vou colocar nessa região aqui, o número 1. E eu informo quais são os condutores, quais são os circuitos que estão passando nesse trecho aqui de infraestrutura, no meu trechozinho aqui, número 1, tá? Veja só que em azul, ó, já tem essas linhas azul, em azul aqui. Essas linhas aqui estão atravessando toda a minha fábrica. O que é isso aí, pessoal? O que é isso aí na minha indústria? Linha azul, eletrocalha, dimensões indicadas no desenho. Então, em azul, você vê aí que eu tenho todo o encaminhamento de eletrocalha, ou seja, o encaminhamento principal, saindo do QGBT e indo distribuir a força principal da minha instalação. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui como é que está aqui o processo industrial, como é que está o layout que a gente chama dessa indústria, tá? Vamos lá. Aqui na minha esquerda, veja aqui nessa área esquerda, eu tenho toda a área de manutenção, sala, ambulatório, hall, recepção, administração, reuniões, gerência e escritório, ou seja, toda a minha área administrativa está concentrada aqui no lado esquerdo da minha planta, tá? Então aqui no lado direito eu tenho uma área, por exemplo, de armazenagem, tá? Aqui já dentro do meu galpão industrial
tem uma área aqui reservada de armazenagem, e aqui vamos ao que interessa, o maquinário, né? O maquinário do processo industrial. Uma fábrica de tintas, né? Então eu tenho misturadores, pigmentação e envase. Tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui, por exemplo, 6 máquinas representadas aqui com a carga de 7,5 CV, são os meus misturadores. Estão aqui na área da mistura, tá? 6 máquinas, cada uma delas eu já tenho informação de que é 7,5 CV cada uma dessas máquinas, tá? Beleza. Depois a gente vai entrar um pouco mais no detalhe sobre essas potências de cada máquina ou de cada área industrial. Vamos ver aqui a pigmentação. Aqui na pigmentação eu tenho um grupo de maquinário aqui, tenho tanques, talvez provavelmente esteiras, né? E o que me importa é que eu tenho um quadro. E veja que está determinado aqui quadro de força. Então esse quadro aqui para a gente vai representar uma carga por completo. Nós estamos partindo da premissa de que a área de pigmentação é uma máquina conjunto, uma máquina completa de todo o processo, e essa máquina nós vamos ter informação da carga, diretamente do fabricante, do manual da máquina. Essa máquina aí, a gente vai daqui a pouquinho ver que ela tem uma carga total de 50 kVA. Já está informado para a gente. Olha como é diferente aqui, por exemplo, os misturadores. Aqui a gente recebe a informação de que nós temos 6 motores, cada um de 7,5 CV. Diferente, por exemplo, dessa máquina aqui da área de pigmentação, o processo de pigmentação, eu já tenho uma única máquina que já reúne a informação para mim me dizendo a carga em kVA, ou seja, a demanda em kVA, 50 kVA para essa área. Então, para a área de envase, eu tenho mais outras 6 cargas aqui, 6 motores, cada um de 5 CV. Muito parecido, por exemplo, com a parte dos misturadores. Eu não tenho entregue para mim, já detalhado, já mastigadinho, a demanda total, a demanda do grupo de cargas. Aqui eu tenho um grupo de 6 motores, cada um de 5 CV. Então nós vamos ter que calcular aí o grupo de cargas do envase, qual é a demanda. O grupo de cargas de misturadores, qual é a demanda, tá? E já para a parte de pigmentação nós já temos a informação, 50 kVA, bem como para a área administrativa, nós já vamos partir de uma premissa também de uma carga total de 10 kVA, tá? E olha só, eu tenho então um painel QFL-ADM que alimenta toda a área administrativa aqui, ó. Toda essa área administrativa está saindo aqui do meu QFL-ADM. Já a área de misturadores, eu tenho aqui então um painel para esta área, está aqui, ó. É esse painel aqui, CCM1. Depois eu tenho o CCM2, que alimenta a área aqui de envase, e depois eu tenho o terceiro painel que alimenta a máquina, o processo de pigmentação, ok? Então eu tenho 1, 2, 3, 4 painéis secundários, e eu tenho o meu painel principal, QGBT. Todos são 5 painéis aí para esse projeto, para esse estudo de caso que nós temos, ok? Então, essa foi a visão geral do nosso projeto que nós vamos trabalhar aqui no estudo de caso. Só um recorte aqui para vocês entenderem como é que esse projeto ficaria feito aqui no Revit. Estou mostrando para vocês aí agora na tela cenas de um projeto industrial feito, modelado no Revit. Um galpão industrial muito parecido com esse projeto que a gente está tratando aqui nessa aula. E aqui temos cargas elétricas, tá? Motores, representando motores. Vamos inserir mais cargas aqui, a gente pode simplesmente copiar as cargas. E aí eu estou criando o meu grupo de cargas. Exatamente como a gente fez no AutoCAD, só que aqui eles estão modelados, são cargas, tem parâmetros elétricos. Veja que a gente inseriu um painel aí lateral, um CCM, e ele está aí alimentando esse grupo de motores, ok? Então agora você pode ver que a gente pode colocar uma transparência e aí você vê o grupo de motores e o painel CCM alimentando esse grupo de cargas. Exatamente como você viu lá no AutoCAD, porém no mundo, na realidade aqui do Revit, que é muito mais superior, tá? Vamos dar uma olhadinha como é que a gente poderia multiplicar esse grupo de cargas. Simplesmente seleciona tudo, copia e cola mais uma vez aqui embaixo, pronto. Veja que agora eu já criei 3 grupos de motores, 3 grupos de cargas industriais dentro do Revit. E agora eu vou colocar uma subestação. Acabei de colocar a subestação aqui para vocês verem, com mais alguns cliques. Nós já temos aí, vou mostrar para vocês como é que está ficando aqui no 3D. Aí está a minha subestação padrão concessionária, dentro de um projeto elétrico industrial no Revit. Então observe que é o mesmo tipo de projeto que a gente começou mostrando no AutoCAD, porém agora feito na modelagem 3D. A nova engenharia que já é presente, o Revit já está se tornando obrigatório no Brasil para que você use tanto em projetos elétricos industriais, prediais, comerciais e projeto elétrico padrão concessionário, como você está vendo aqui, uma subestação aérea. Tá? É esse tipo de projeto que você está vendo na tela aí que você vai começar a fazer também quando você começar a estudar com a gente aqui no curso Projeto Elétrico.
Você vai aprender a fazer esses projetos, você vai usar esse template, você vai usar essa subestação, essas cargas motrizes, tudo isso é a forma que você vai trabalhar a nova engenharia, é o que você está vendo aí, um projeto elétrico industrial, com cargas motrizes, com painéis elétricos industriais, tudo isso feito aí dentro do Revit, incluindo também uma subestação aérea, um projeto elétrico padrão concessionária, para que você também possa explorar por completo, se diferenciar de vez desse mercado. É isso que você vai fazer quando você começar a estudar com a gente aqui no curso Projeto Elétrico, tá? Lembrando que para se inscrever numa das turmas do curso Projeto Elétrico, basta clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Ok, então agora que eu apresentei o projeto para vocês, vamos entrar no conceito de fator de utilização. Pessoal, fator de utilização é o que a gente vai tentar traduzir entre um motor, a potência nominal do motor, para a potência real utilizada, que a rede que alimenta esse motor vai sentir devido a esse motor. Porque você sabe muito bem que o motor elétrico, né, é uma máquina elétrica. Então ele tem uma potência que ele vai demandar da rede. Né? Então ele tem uma potência no eixo, a ponta do eixo ele tem uma potência mecânica, mas ele recebe da rede uma potência elétrica. Okay? Então na potência do eixo, todo mundo conhece o motor aí pela potência de CV. Ah, o motor é 1 CV, 1,5, 3/4, 10 CVs, 30 CVs. CV é a potência no eixo, tá? A potência na ponta do eixo. A gente sabe que o motor, com uma máquina elétrica, né, com campo magnético, a gente tem aí escorregamento, a gente tem rendimento, a gente tem desperdício no cobre, no enrolamento, com perdas magnéticas. Então tem uma série de fatores elétricos que entram em jogo. Então a potência de um motor, a gente tem que calcular para saber exatamente qual é a potência elétrica que ele está se conectando, que ele está demandando da rede. Para isso, a gente precisa calcular e usar o fator de utilização. Tá? Fator de utilização. Então a gente vai multiplicar esse número aqui, fator de utilização, a fonte dessa tabela aqui é o livro Instalações Elétricas Industriais do João Mamed Filho. Tá? Fator de utilização, nós temos aqui uma tabelinha, já é tabelado, para o tipo de máquina, tá? Tem forno resistência, tem secadores, forno de indução, mas nos interessa especificamente aqui, ó, essas 3 linhas, essas 4 linhas, motores de 3/4 a 2,5, motor de 3 a 15 CV, motor de 20 a 40 CV, acima de 40 CV. Essa tabelinha aqui você tem que guardar aí no coração, tá? Porque você vai usar muito. Para um motor, por exemplo, de 15 CV, eu vou usar um fator de utilização de 0,83. Então, se ele é de 15 CV, quanto de potência elétrica ele vai demandar da rede? Tá? Eu vou multiplicar 15 por 0,83. Vamos praticar para ficar mais fácil? Ó, eu tenho um motor de 15 CV. Fator de utilização é 0,83. Eu tenho outros dados aqui, rendimento e fator de potência, mas eu não vou nem usar isso aqui agora, porque eu vou direto usar a minha tabela, o fator de utilização. Tá? Então, a potência elétrica no eixo do motor vai ser aí 15 vezes o fator de utilização. 15 vezes 0,83 eu tenho então 12,45 CV. Então veja que de 15 eu caio aí para 12,45 CV, é o que realmente ele demanda da rede. Essa potência está em CV, a gente tem que usar ela então na grandeza de elétrica, né? Quilowatts ou kVA. Como é que a gente faz isso? Olha só, como é que eu chego na demanda em kVA? Desse único motor. Atenção, estamos falando de um único motor de 15 CV, tá? 15 CV mecânico. Para a potência elétrica de um motor, multiplicando pelo fator de utilização, tem 12,45 CV. Beleza. E para chegar em kVA, como é que eu faço? Olha só, pessoal. A demanda, né? kVA é demanda, tá? Instantâneo. Demanda de um motor. Vai ser esse número que eu acabei de calcular, potência no eixo do motor. E aí eu converto de CV para kilowatts. Ou seja, para converter para kilowatts, tá? Eu tenho 0,736. Esse número mágico aí que todo mundo já conhece, né? Eu estou convertendo aqui em cima, ó, de CV para kilowatts. Ah, mas eu quero em kVA. O que é que eu faço? Divido pelo fator de potência, né? E ainda divido também pelo rendimento para ter o número mais exato. Então, com essa fórmula aqui, eu chego na demanda de um único motor em kVA, tá? Então, é como se fossem duas contas, tá? Primeiro eu pego a potência nominal dele e vejo a potência elétrica na ponta do eixo. Para isso, basta multiplicar por 0,83. Depois eu pego esse resultado e jogo dentro dessa fórmula aqui. Multiplico por 0,736, divido pelo rendimento e o fator de potência. E aí eu chego na demanda que esse motor, que esse único motor, vai se
pendurar, vai sugar, vai demandar, né? Vai exigir da minha rede elétrica, da minha instalação elétrica, tá? Praticando então para ficar mais fácil. Motor de 15 CV, fator de utilização 0,83, rendimento, agora eu vou precisar, rendimento 0,89, fator de potência 0,87. Fator de potência e rendimento você pega no manual do motor, tá? Então já fiz a conta aqui, 15 vezes 0,83, para achar a primeira potência, né? Potência no eixo, 12,45. Continuando esse exemplo, tenho 12,45, substituo nessa fórmula aqui, tá? Então vai ficar 12,45 vezes 0,736, o numerador aqui, ó. Dividido por quem? Dividido pelo rendimento vezes fator de potência. Rendimento é 0,89, fator de potência é 0,87. Está aqui, ó, a formulazinha. Faça as continhas aí. Eu espero que eu não tenha errado nessa conta. Nem você vai errar. Você vai achar aí 11,83 kVA. kVA, tá? Se não tivesse fator de potência aqui, pessoal, você estaria encontrando quilowatts. Mas nos interessa aqui a demanda, a potência aparente, potência total, tá? Para a gente entrar na nossa tabelinha lá de dimensionamento, tá? Então, beleza. 11,83 kVA. Se você quiser trabalhar em quilowatts, não tem problema nenhum. Você vai entrar na tabela lá com quilowatts diretamente. Não tem problema, tá, pessoal? Beleza, então, Marcelo, isso é o fator de utilização. Isso a gente pensa sempre para um motor. Para um motor. Mas acontece, Marcelo, que eu tenho aqui no meu projeto, eu tenho 6 motores. Ó, eu tenho uma associação de motores. Aqui eu tenho 6 motores também. Como é que eu vou fazer então para saber a demanda desse grupo de cargas? Muito importante isso. Beleza. Então para isso a gente tem que ter em mente agora um outro conceito. Qual é o conceito então que a gente tem que entender agora? Fator de simultaneidade. Olha, o nome já diz, ó, simultaneidade. Coisas simultâneas. Então simultâneo tem que ser mais de um. Então já traz a ideia de um grupo, fator de simultaneidade, em um determinado grupo de carga, como se comporta a demanda, como se comporta a energia que esse grupo de cargas consome, né? Então vamos lá. Aqui mais uma vez a fonte aqui do livro Instalações Elétricas Industriais do João Mamed Filho. Essa tabelinha já deixa para a gente aqui pronto, mastigadinho. Olha, tem aqui o tipo de aparelho, nos interessa mais essas 4 primeiras linhas para motores. E aqui eu tenho um número de aparelhos. Então vamos supor, eu tenho 4 motores de 3 CVs. Qual é o meu fator de simultaneidade? 0,80. Então 0,80 já é uma estatística aqui de muito levantamento, muita observação e já está determinado aí para a gente usar nos nossos projetos. Fator de simultaneidade, 4 motores de 3 CV, vou usar 0,80. Vamos dar outro exemplo. Meus motores de 15 CV. Vamos supor que eu tenho aí 5 motores de 15 CV. Basta cruzar na tabela, eu encontro o fator de simultaneidade 0,75. Agora, vou fazer um parêntese aqui nesse conceito. Fator de simultaneidade. Quando eu tenho um grupo de motores e eu simplesmente não tenho outra informação, de onde tirar outra informação para entender como é que está a operação deles ao longo do tempo, eu vou usar o fator de simultaneidade. Mas agora, quando eu tenho um processo industrial, uma máquina industrial, o fabricante dessa máquina, ele é a pessoa mais indicada para me informar como é o comportamento desses motores de forma simultânea. Tudo funciona ao mesmo tempo? Metade ao mesmo tempo, metade não? Então é um processo, é uma máquina. O fabricante que pode me informar exatamente qual fator de simultaneidade eu deveria usar para aquela máquina. Normalmente ele já me entrega então a potência total da máquina, a demanda total da máquina inteira. As máquinas industriais aí, têxtil, né? Alimentícios, vocês têm máquinas enormes. Tem máquinas com 20 motores, 30 motores, né? Então, ninguém melhor que o fabricante da máquina para me informar a potência total da máquina. Eu preciso saber a potência total da máquina. A gente vai usar o fator de simultaneidade quando a gente não tem essa informação. Por isso que eu trouxe no estudo de caso aqui para vocês, ó, os 2 casos. Eu tenho um caso com uma máquina completa, máquina de pigmentação, e ele já me informa nessa máquina que eu tenho um painel total aqui, que esse painel tem que me dar, tem que receber 50 kVA. Pronto. O fabricante já me informa isso. Eu não preciso usar fator de simultaneidade para nada aqui, porque eu já tenho informação. Agora, nesse caso aqui, pessoal, por exemplo, ó, nas máquinas aqui de misturadores, eu tenho um processo aqui industrial que vai fazer a mistura das tintas aqui,
e simplesmente me informaram que são 6 motores de 7,5 CV. Tá? Eu não sou, vocês também talvez não, vocês não são, nem eu, nós não estamos com foco aqui em projeto industrial, em projeto mecânico. Nós não somos projetistas de máquinas, não. Nós aqui estamos com foco de projetos de instalações elétricas. Mas para me auxiliar, como eu não tenho outra fonte de informação, só sei que são 6 motores de 7,5 CV, então eu vou usar o meu fator de simultaneidade, que já está na literatura aí pra gente, tá? Ficou bem claro aí a diferença. Então, prioritariamente, sempre dê preferência para a informação que vem do fabricante, do catálogo da máquina. Se não houver, aí você vem para essa fonte aqui do fator de simultaneidade, ok? Então, quando eu tenho um grupo de motores, eu preciso ter esse número, fator de simultaneidade. Como é que a gente vai usar? Vamos voltar para o nosso exemplo. Imagina agora que ao invés de um motor de 15 CV, eu tenho um grupo de 6 motores. Tenho 6 motores aqui. 6 motores de 15 CV. Qual é meu fator de simultaneidade? Ó, vamos lá. 15 está nessa linha aqui. 6. Ih, Marcelo, não tem 6. Ó. O que é que eu faço? Pessoal, você vai ter que encontrar um meio termo. Tá? Lembrando, isso tudo aqui, pessoal, é determinação de demanda. Determinação de demanda é uma coisa, é responsabilidade do projetista. Você é o responsável por esse projeto. Você que determina. Ah, Marcelo, eu não quero usar 075, eu quero usar 073. Pode? Pode, você que manda, você é o projetista, tá bom? Você que conhece a máquina, você que conhece o processo. Ah, Marcelo, eu não quero usar fator de simultaneidade, eu vejo lá que todos os motores funcionam ao mesmo tempo. Então eu vou usar um. Pode? Pode, você é o projetista. É sua responsabilidade técnica aí. Então se você quer ter essa segurança, não tem problema nenhum, tá? Então vamos lá. Como eu não tenho o número 6 aqui, mas eu tenho o número 5 e tenho o número 8. Eu vejo aqui que de 15, né, 15 CV, entre 5 e 8 nem houve variação. É 0,75. Então eu vou usar o meu fator de 0,75. Tá aqui, ó, fator de simultaneidade 0,75. Então vamos para a nossa conta. Já fiz a conta anterior, né? 15 vezes 0,83, 12,45. Que conta é essa? Veio aqui, ó, do fator de utilização para um motor. Um motor, a potência elétrica do eixo do motor. Um motor é 12,45. 15 vezes 0,83. Continuando então, eu tenho que calcular a demanda de um motor. Aquela conta que a gente também já fez. Ó. A demanda de um motor me deu 11,83. Ok. Então agora eu tenho que fazer o quê? Calcular a demanda do grupo, dos 6 motores juntos. É simplesmente isso aqui. Ó. Demanda do grupo é 6 motores vezes 11,83, que é a de um motor, vezes o meu fator de simultaneidade, que é 0,75, que veio aqui, ó, da tabelinha, 0,75. Isso me dá, então, 53,2 kVA. Então, eu espero que tenha ficado claro agora como é que a gente chega na demanda de um grupo de motores. Isso é importantíssimo para a gente entender de onde é que vem os números que nós vamos usar para inserir na nossa planilha, para calcular o condutor, para calcular a corrente, o condutor, o disjuntor e tudo mais desse circuito que alimenta esse grupo de motores, ok? Então, resumindo, primeira conta aqui, potência para um motor, potência no eixo elétrica de um motor. Segunda conta, a demanda de um motor, a demanda elétrica de um motor. E depois eu uso o fator de simultaneidade. Na primeira conta eu usei o fator de utilização e na segunda conta aqui, para a demanda geral, eu usei o fator de simultaneidade, 0,85. Então, tenho certeza que agora você nunca mais vai se confundir como usar esses dois fatores, tá? Beleza, pessoal. Então, cálculo de demanda de grupos de motores para finalizar. Resumindo a ideia que eu passei para vocês, de preferência, consulte o manual de cada máquina. É a informação mais precisa que você pode ter. Lá no manual você vai encontrar a carga total, a carga demandada, a corrente máxima de partida. Tudo isso você encontra no manual. Caso não tenha, você usa esse recurso aqui do fator de utilização e o fator de diversidade para determinar a demanda total de um maquinário, né, de um grupo de motores, que nós encontramos aqui, por exemplo, um grupo de motores de 6 CV, ok? Então agora chegou a hora de aplicar o que acabamos de estudar aqui, acabou de aprender, já vamos direto para a prática, que é um estudo de caso, né? Você está aqui no Segredos da NBR 5410, não é em outro curso aí qualquer não. Então aqui você vem direto para a prática comigo. Vamos lá, quais são os motores que eu tenho? Eu tenho aqui misturadores, 6 motores 7,5 CV. Misturadores, 6 motores 7,5 CV. Se ligando aonde?
se ligando aqui nesse painel, o CCM1. Então, qual é a demanda que o CCM1 vai ter desse grupo de motores aqui? Vamos praticar. 6 motores, 7,5 CV. Então, aplicando isso na nossa fórmula da demanda de um motor. Vamos lá. 7,5 CV para um motor. 7,5 por 0,736. Deixa eu dar um zoom aqui para você ver melhor. 7,5 por 0,736 vezes 0,83. Isso aqui é o meu fator de utilização. 0,81 rendimento, 0,84 fator de potência. Então, eu encontro que um motor é 6,73 kVA. Né? Um motor de 7,5 CV. Um motor, a demanda de um motor é 6,73 kVA. Mas eu tenho 6 motores. Então, utilizo a fórmula com o fator de simultaneidade. 6 vezes 6,73, que é isso aqui, vezes o fator de simultaneidade 0,75, que você vai encontrar lá na tabela. Tá? Então, minha demanda desse grupo de motores é 30,28. Beleza, Marcelo. Entendi que o CCM vai ter uma demanda total de 30,28. E o CCM2? Vamos lá no projeto dar uma olhadinha. CCM2, eu tenho 6 motores de 5 CV que vão ligar aqui no meu CCM2. Beleza? Então, 6 motores de 5 CV. De novo a mesma conta. 5 CV, um motor de 5 CV resulta em 4,43 kVA de demanda. E o agrupamento de 6 vezes 4,43 vezes 0,75, que é o fator de simultaneidade, vai me dar um resultado de 19,93. Próximas premissas que eu tenho então para o nosso projeto é que o CCM desta máquina aqui de pigmentação, o QF pigmentação, tá? CCM é o QF, quadro de força, ou CCM, centro de controle de motores, tá? Vai ter uma demanda informada pelo fabricante de 50 kVA. E o QFL, que está aqui no meu projeto, aqui, ó, nesse cantinho aqui, QFL ADM, vai ter uma demanda total de 10 kVA, ok? Beleza? Então agora, com isso, a gente tem a demanda dos grupos de motores, aqui estão os 3, e tem uma demanda do meu quadro de instalações elétricas também, de 10 kVA. Com isso eu tenho as demandas totais que eu preciso para determinar os meus condutores desse projeto. Bom, galera, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido claramente como é que usa o fator de utilização, como é que usa o fator de diversidade. Então, muito obrigado por você ter assistido até aqui, ter participado comigo aí no chat, ter tirado sua dúvida. Deixa seu like, se inscreve no canal para que esse vídeo alcance outras pessoas que precisam ser ajudadas por esse conteúdo também. Deixa nos comentários aí o que você achou, que vai me ajudar também a produzir cada vez mais conteúdos que realmente te ajudam nesse universo do projeto elétrico. Forte abraço, a gente se vê então na próxima semana em mais um episódio do Projeto Elétrico na Prática.